Deus abençoe, a paz de Cristo. Meu nome é pastor Rogério Bernardi, do Ministério Internacional Rogério Bernardi, sou pastor presidente. Eu quero dizer a você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu quero falar sobre o poder de Deus e o poder extraordinário de Deus. O poder de multiplicação de Deus e o poder, 2 ou 3 vezes mais o poder de Deus. São duas coisas de multiplicação e poder. Eu quero falar sobre Atos Apóstolos capítulo 2, aonde foi derramado poder sobre os discípulos, sobre a vida daqueles homens da época e também serve com base em nossas vidas hoje, e que houve uma multiplicação para eles. E também, quando nós estamos lendo Atos Apóstolos capítulo 4, 5, 6 e 7, você observa o poder dobrado em relação em Atos dos Apóstolos capítulo 2. A Bíblia fala, no Atos Apóstolos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Muito bem, Atos Apóstolos capítulo 2, eles receberam o poder de Deus, que estava Deus prometendo através de Jesus, em Atos Apóstolos capítulo 8, que receberia o poder. Eles recebem no Atos Apóstolos duas situações, o poder de Deus e uma multiplicação de bênção de Deus para eles. Quando nós estamos entrando em Atos Apóstolos capítulo 3 em diante, eles estão recebendo o dobro de poder agora e também uma multiplicação dobrada em relação em Atos Apóstolos 2. Porque aqui a Bíblia fala, no versículo capítulo 4, que a igreja chegou de 3.000 a 5.000 pessoas, mais de 3.000, mais de 5.000 pessoas. Houve um grande poder em Atos Apóstolos capítulo 3 em diante, extraordinário, maior do que o Atos Apóstolos capítulo 2, ao qual eles receberam um poder, e aqui um poder, o dobro de poder. Também aqui eles recebem a multiplicação de Deus, as bênçãos de Deus em Atos Apóstolos 2, que em Atos Apóstolos capítulo 3, 4, 5, 6 e 7, eles recebem o dobro de multiplicação. Eles têm uma bênção maior, e Atos Apóstolos capítulo 4, 5, 6 e 7, muito maior do que em Atos Apóstolos capítulo 2. E eu olhei e perguntei, Senhor, por que em Atos Apóstolos eles recebem a promessa, e só logo em seguida, depois do Atos Apóstolos capítulo 3, o 4, o 5, o 6, o 7 em diante, eles recebem uma porção muito maior. O Senhor disse ao meu espírito, houve fome deles pela palavra de Deus. Houve fome deles em oração a Deus. Houve fome deles em jejum para queimar a carne para Deus. Houve fome deles no âmbito espiritual, de buscar a Deus. Então o que eles recebem, o que estava escrito em Atos Apóstolos capítulo 1, 8, que receberia o poder, receberia o poder de Deus, que cumpre em Atos Apóstolos capítulo 2 um tipo de unção, um tipo de poder, que lá em Atos Apóstolos 4, 5, 6 e 7 em diante, eles recebem o dobro de poder. Aqui ungidos, em Atos Apóstolos 3, 4, 5, 6, 7 em diante, agora extraordinariamente ungidos do Senhor. Unção e o dobro de unção. Poder, o dobro de poder. Multiplicação, o dobro de multiplicação. Tudo isso aconteceu em Atos Apóstolos capítulo 2 e do 3 em diante, o dobro. Porque havia fome nas pessoas. O que acontece é quando você perde a fome de Deus. E o que acontece? Você não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não consegue mais obedecer os mandamentos de Deus. Então, quando você não cumpre a palavra de Deus, você fica debaixo de desobediência. A Bíblia fala que esses homens de Deus receberam
lá no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas receberam um poder extraordinário da parte do Senhor. Em Atos capítulo 2, foram todos cheios, foram poderosos, mas quando você olha à frente, no capítulo 4, 5, e o 6 e o 7 em diante, vem uma porção dobrada sobre eles. Por quê? Por causa da fome, por causa da busca, por causa da perseverança e da obediência a Deus. Esta palavra fica ao teu coração. Qual a diferença de uma pessoa ungida e de uma pessoa extremamente ungida? Aqui está a diferença. Todos nós, quando recebemos o Espírito Santo, somos ungidos. Recebemos Jesus como Senhor e Salvador, somos ungidos. Mas quando passamos a andar e a dedicar a Deus mais e mais, passamos a ser o dobro de unção, passamos a ter, não ser mais ungido, mas extremamente ungidos pelo Senhor. A Bíblia fala que Pedro era extraordinariamente ungido pelo Senhor, porque a sombra de Pedro onde passava, os enfermos eram curados. A Bíblia fala então, Pedro tinha fome, Paulo tinha fome, os homens da Bíblia tinham fome, Filipe tinha fome, aleluia, Estevão teve fome. É tanto que o apedrejado, tanta inveja, ciúme, porque ele tinha muito poder, Estevão tinha muito poder. Amém, queridos? Esta é a palavra que fica ao teu coração hoje, dizendo a você o seguinte: você não pode ser apenas ungido do Senhor, mas ser extremamente ungido pelo Senhor, ao momento que você passa a andar com Deus e Deus passa a andar com você. Qual o segredo de ser extremamente ungido? Andar com Deus, viver em Deus, ter a palavra em Deus e ter a palavra dentro de você e o Senhor dentro de você e você dentro do Senhor. Amém? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo de número 6, 17, eu quero deixar só esse versículo para encerrar. Amém? Mas os que se ajuntam com o Senhor com letra maiúscula é o mesmo Espírito com Ele. Amém? Mas os que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Amém? Pai, fortaleça o teu povo e venha tocá-los com a unção, com o poder e com a tua santidade. Venha curar, libertar, salvar em nome de Jesus. Toque com o teu poder sarador e curador em nome de Jesus. Amém. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar a sua mensagem para nós, fique na liberdade de se expor, de colocar. Se Deus tocou em você com o poder dele, se sentiu a cura, a libertação, diga para nós, diga para alguém o que o Senhor tem feito por você. Que Deus abençoe e a paz de Cristo. Amém.